Olá, boa noite, meu povo. Estamos aqui mais uma vez, para gravar essa aula para os meus queridos alunos que estão no grupo de risco, que não podem comparecer nas aulas do domingo. A paz do Senhor para todos vocês. Estou com muitas saudades e nós esperamos que em breve vocês consigam retomar as idas de vocês ao curso presencial. Bom, pessoal, a gente tem ao longo desses domingos estudado sobre os livros históricos, né? Nós já tivemos uma primeira aula onde nós falamos sobre o livro de Josué, né? Uma das palavras-chave aí do livro de Josué é conquista, porque Josué, ele que conduziu o povo nessa última parte da conquista, né? Josué foi sendo forjado enquanto líder no deserto, junto com Moisés, e foi Deus quem escolheu Josué para ser o líder, né? Então, Josué, ele era uma pessoa que estava ao lado de Moisés, ele foi forjado como líder ao lado de Josué, e quando foi necessário, Deus de fato escolheu aquela pessoa que tinha sido preparada pelo líder máximo de Israel. Então, Josué estava capacitado. E uma questão que é muito importante é que Josué foi um líder diferente de Moisés, porque é o seguinte, as guerras que o povo de Deus travava no deserto eram guerras que eram vencidas espiritualmente, né? Quando Israel estava no deserto, eles não tinham um exército, eles sequer tinham um armamento desenvolvido. Então Moisés, ele foi uma liderança espiritual, e as conquistas, embora tenham sido resultado de lutas, era Deus quem lutava. Já Josué foi um líder diferente. Josué, ele já foi um líder militar para o povo. É claro que também havia uma preocupação de Josué em instruir o povo, em mostrar ao povo qual era a vontade do Senhor para eles. Se a gente lê lá nos primeiros capítulos de Juízes, Deus, por meio de Josué, lembra o povo da aliança que havia sido feita a Israel, se eles o servissem, né? Se eles servissem a Deus como único Senhor, né? Sobre as bênçãos que viriam sobre eles e que eram bênçãos resultantes e condicionais relacionadas à obediência do povo de Deus. Então Josué, nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos momentos de vida, Josué relembra o povo acerca das promessas. Agora, já no início do livro de Juízes, a gente pode perceber a decadência moral, né, dessa geração que nasceu na terra que eles haviam conquistado, que seria a segunda geração. Foi a geração que não viu os feitos de Deus no deserto e os feitos de Deus na entrada do povo na terra em Jericó, em Canaã. Então, como a gente pôde perceber na segunda lição sobre o livro de Juízes, o povo ele entrou numa espiral de decadência, não só uma decadência moral, mas uma decadência espiritual. A gente falou na aula passada também sobre como que o povo ele rejeitava o culto a Deus, eles não cultuavam a Deus. E aí eles cultuavam os deuses daquela terra, aos deuses dos povos daquela terra, que eram os principais deuses a quem eles ofereciam sacrifícios, era a Baal, né, e a forma plural de Baal, porque o culto a Baal era um culto diverso, havia uma diversidade de manifestação de Baal, que eram os Baalins, que eram as várias formas de manifestação do culto a Baal, e também a Astarote, que seria a forma plural do culto a Deus Astarte. E não somente eles adoravam, né, eles cultuavam os Baalins e a Astarote,
mas tem aquele fato lá quando Deus chama, quando Deus escolhe a Gideão. Gideão, ele destrói os bosques que haviam na casa de seu pai. E o que eram esses bosques? Eram deuses, eram deuses no formato de árvore, e esses deuses eram relacionadas à deusa Azerá, que era a deusa da fertilidade. Então o povo, eles ao invés de adorar ao Deus que daria fertilidade à terra, que daria fertilidade a seu povo, que faria o seu povo frutificar na terra prometida, eles rejeitam esse Deus, ao Deus único e verdadeiro, para cultuar a deusa Azerá. Então, olha a decadência moral, né, em que esse povo de dura cerviz estava envolvido. Bom, e aí na época dos juízes, como a gente viu, nós tivemos líderes bons, nós tivemos juízes bons, né, o caso de Jefté, de Débora, né, como Deus usou os juízes, Otiniel, Eude, mas ao mesmo tempo nós tivemos casos de juízes que pecaram, né? O próprio Gideão mesmo rejeitou o governo. Gideão, ele preparou um éfode, e esse éfode, que era uma vestimenta sacerdotal, que se transformou em um ídolo, e o povo ia dia após dia até Ofra se prostituir diante desse éfode que havia se transformado em um ídolo. Tem o fato também de Mica que subornou um sacerdote que era um levita de Belém, que aceitou o suborno para ser sacerdote na casa de Mica. E depois os danitas, eles subornam esse mesmo sacerdote para que ele fosse sacerdote dos danitas. Então nós vemos essa história já lá no livro, final do livro de Juízes, que mostra a prostituição espiritual, sacerdotes vendidos, sacerdotes que eram sacerdotes e que exerciam uma liderança espiritual em troca de dinheiro, em troca de valores econômicos, gente. Nada diferente do que nós vemos agora. Então, para vocês verem, né, nessa breve introdução, como que essa situação não vai mudar, mesmo depois que Saul foi proclamado rei. E aí nós entramos na lição 3, falamos um pouquinho lá da lição 1, para quem não assistiu, falando sobre o livro de Josué, depois a lição 2, falando sobre o livro de Juízes e também o livro de Ruth. Já falei para vocês que Ruth é um livro cristocêntrico, conta a história dessa mulher que era uma moabita, né, e que foi remida por Boaz, né, que era primo da sogra dela, de Noemi, uma moabita que Deus chamou e que por meio desse chamamento, desse chamado, ela deu origem à descendência Davi, que é de onde nasceu o nosso Redentor Jesus Cristo. Então o livro de Ruth é um livro cristocêntrico, um livro riquíssimo, apesar de só 4 capítulos. E aí nós entramos, depois dessa breve introdução, para vocês se lembrarem um pouquinho, nós entramos na lição 3, que fala sobre os 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. 1º Samuel vai falar sobre 2 personagens principais, que é primeiro, Samuel, depois Saul. A história de Samuel é maravilhosa, né? Samuel foi muito desejado por sua mãe Ana, né? Essa mulher que ela via Eucana, o seu marido, e a sua concubina tinha filhos, e por conta disso a concubina via que Eucana amava mais a Ana. A concubina começou a vilipendiar a Ana porque ela não tinha filhos. E aí ela todo ano descia ao templo para oferecer sacrifício. Em um determinado ano ela entra no templo, né, gente? Ela entra na presença de Deus, amargurada de espírito, e chora. E aí Eli,
que era o juiz, que era o profeta, que era o sacerdote daquela nação, ele estranha o choro daquela mulher e pergunta: por que você está assim? Você está cheia de mosto? Você já está bêbada a essa hora? E ela fala: não, eu estou aqui chorando por conta da amargura da minha alma. E aí a história diz que Eli profetiza e aquela mulher, ela vai para casa, ela concebe a um filho, faz um voto, oferece esse filho ao Senhor e aí ela devolve esse voto ao Senhor e Samuel vai morar, vai habitar na casa de Eli. E na casa de Eli, Samuel, ele se desenvolve como um homem, como um juiz, como um profeta, e Deus ele começa a revelar, ele revelou através da vida de Samuel toda a decadência moral que havia dentro da casa de Eli. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que pecavam, que faziam o povo pecar também, né? O pecado de Ofni e Finéias era tão grave que quando Deus ele se reporta a Samuel em visão, dando ele revelação de tudo aquilo que iria acontecer na nação de Israel, Deus ele diz assim para Samuel que os filhos de Eli eram para ele execráveis. O que é ser execrável? É ser desprezível. Deus ele abominava tudo aquilo que Ofni e Finéias faziam. Eu não vou, vocês dêem uma lida aí depois, mas eu estou falando só em termos gerais, porque eu preciso gravar essa aula aqui em 30 minutos. Eles pegavam a melhor parte do sacrifício para si e ofereciam a Deus a pior parte. E o que é pior, eles obrigavam o povo a fazer isso. Bom, e aí, o que acontece? Deus ele permite que os filisteus invadam Israel mais uma vez. Isso já tinha acontecido algumas vezes na época dos juízes e vão acontecer mais uma vez. Eles vão invadir Israel, vão destruir, vão matar muitos israelitas e nessa batalha os filhos de Eli vão morrer. Quando a esposa de um dos filhos de Eli fica sabendo da notícia, ela estava grávida, ela concebe a um filho, ela entra em trabalho de parto, ela morre, o seu filho nasce e as pessoas que estavam ali, as mulheres que haviam feito o parto, dão o nome do seu filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Nesse fato, os filisteus levam a arca de Israel, colocam a arca lá no templo de Deus, do deus Dagon, porque eles achavam o seguinte: bom, nós vamos pegar a arca da aliança, porque o segredo das vitórias de Israel é a arca da aliança. Por certo, eles já tinham ouvido vários fatos relacionados à Arca da Aliança, quantas guerras que Israel tinha vencido, só com o sacerdote segurando a arca na frente do exército. Só que eles não conheciam a Deus, né? E um fato muito interessante é que eles não morrem quando pegam a arca, né? Ou seja, eles tinham um completo desconhecimento do que era a presença de Deus. Mesmo assim, a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, diz que eles foram acometidos de hemorroidas. Deus enviou juízo sobre aquela nação. E aí, o que eles fizeram? Eles devolveram a arca. Eles devolveram a arca e mandaram ela de volta, se não me engano, para Bet-Semes. Enfim, e aí Samuel ele exorta o povo depois que a arca é devolvida, mas mesmo assim, pouco tempo depois, o povo volta a pecar e conscientemente eles pedem um rei como as outras nações tinham. Olha aí, o povo querendo, o povo exclusivo de Deus, o povo que tinha uma aliança com Deus. Deus ele não tinha esquecido. Embora Deus ele não expulsou aqueles povos da terra, Deus não tinha esquecido da aliança. Deus tinha um compromisso com o povo, mas o povo não queria ser como Deus queria que eles fossem.
Eles queriam ser como as outras nações. E eles chamam Samuel, pedem um rei humano, como aquelas outras nações. Samuel, a contragosto, porque ele sabia que não era a vontade de Deus, mesmo assim, eles escolhem um rei conforme a vontade do povo. E isso vai ser a derrota para o povo. Porque Saul, que foi escolhido, não era um rei conforme a vontade de Deus. Saul era um rei conforme a vontade dos homens. Saul, embora permitido por Deus, não era da vontade de Deus. E aí Saul, ele, por um momento, ele até foi um bom rei, ele venceu os filisteus, teve algumas batalhas vencidas, é claro que também pela ação de Davi, que se tornou aí o seu fiel escudeiro, mas depois pelos muitos pecados de Saul, Deus escolheu a Davi, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, porque ali haveria um rei. E engraçado, né, que quando o povo quer escolher um rei, Samuel resiste. Porque Samuel, ele sabia que Deus não tinha feito aquele povo para ser governado por um homem, mas para serem governados por Deus. Então, Samuel tinha plena consciência que Saul não era um rei conforme a vontade de Deus. Agora, quando ele foi na casa de Jessé, ele ficou maravilhado com a aparência de Eliabe, que era primogênito de Jessé. E aí os irmãos mais velhos vão passando e Deus diz que não era eles o rei. E a história a gente conhece, ele pergunta se tem mais alguém. E aí Jessé fala que tem um sim, que está no campo cuidando das ovelhas. E quando Davi entra na casa, Deus ele fala, olha, esse que é o rei. E aí Davi foi ungido rei. Mas a gente sabe que foi um processo, né? Ele não se tornou logo rei de imediato. Toda a história, todo o desenrolar da história nós conhecemos. Davi se torna um fiel escudeiro de Saul. Davi é usado para derrotar os filisteus. Davi derrota o Golias, várias batalhas, né? Depois quando o povo, as mulheres começam a cantar, né? Fazer suas canções, que Saul tinha matado seus milhares e Davi tinha matado seus 10 milhares, e aí o espírito de inveja, aquele espírito maligno que já estava na vida de Saul, começa a invejar a Davi e ele começa a querer matar a Davi. Tem uma parte lá que ele manda colocar Davi na frente dos soldados e mesmo assim Davi não morre, Davi derrota, né? Ele ganha as batalhas, ele mata os inimigos. Depois Saul começa a perseguir Davi e o triste fim disso é que numa das derradeiras batalhas de Davi, de Saul contra os filisteus, uma batalha que inclusive Davi não luta contra os filisteus, porque ele tinha fugido para o lugar dos filisteus e ele não luta essa guerra. Saul morre, seu filho Jonatas morre, e depois disso quem se levanta rei sobre Israel, sobre as 11 tribos de Israel, exceto Judá, é Isbosete, filho de Saul. E depois Davi se torna rei de Judá. Davi fica 7 anos e meio sendo rei de Judá. No final desse período, Isbosete e Davi entram em batalha. Isbosete morre e Davi unifica o reino. Então Davi ele reinou em Hebrom 7 anos e meio. E depois, quando Isbosete deixa de ser rei de Israel, Davi reúne sobre toda a nação e a capital de Israel é transferida para Jerusalém. Bom, nesse período todo que nós falamos aqui, em breves palavras,
o que ganha e o que a gente tem que falar aqui como destaque? Primeiro de tudo, a amizade de Davi com Jonatas, como que Deus usou Jonatas, o filho de Saul, para trazer salvação, para livrar muitas vezes Davi e para aplacar a ira de Saul em relação a Davi. Então isso aqui é um grande destaque, a ousadia de Davi ao derrotar Golias, né? Ele não luta com armas humanas, ele escolhe lá 5 pedras e com uma ele atira em Golias e Golias morre. A ousadia e a fé de Davi, porque ele ao passo que Golias vinha contra ele com armas humanas, Davi iria contra ele no nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos, né? Então, a gente pode destacar aqui nessa primeira parte desse capítulo esses dois personagens, Samuel, que seria aí Samuel, ele é uma transição, ele faz parte aí, que na verdade é a troca dos juízes guerreiros pelos juízes sacerdotes, que seriam Eli e Samuel. E depois, o segundo, e também a transição, né, de uma teocracia para uma monarquia, porque Israel deixou de ser governado por juízes para ser governado por reis, por monarcas, primeiro Saul e depois Davi. No segundo livro de Samuel, nós falamos sobre o primeiro livro de Samuel, o personagem principal, a personagem principal, que a gente está falando de pessoa, é Davi. Esse segundo livro de Samuel, ele registra o reinado de Davi. Eu esqueci de dizer, tá? Mas é bem provável que esses dois livros, né? O primeiro livro de Samuel, os autores foram Samuel, Natã e Gade, tá? E o segundo livro de Samuel, a autoria é de Natã, né? O que a gente pode trazer aqui como grandes lições para nós, né? Davi foi um rei segundo o coração de Deus. A gente fala que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, embora ele tenha pecado, ele era um homem justo, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele tinha esse livre acesso, se a gente pode dizer assim. Agora, Davi ele errou muito, né? Davi foi relapso, né? Assim como Ofni, assim como Eli foi relapso com os seus filhos, permitindo que os seus filhos pecassem, assim como infelizmente também os filhos de Samuel decidiram não servir a Deus como seu pai, eles fizeram aquilo que era errado aos olhos do Senhor. A casa de Davi também não foi uma casa perfeita. Davi errou bastante. Tem um caso do adultério, né? Davi ele manda o seu soldado Urias para frente de batalha. Ele dá ordem ao seu comandante para colocar Urias na frente, para que Urias morresse mais facilmente, foi o que aconteceu. E tudo isso para ficar com Batseba, que era esposa de Urias. Davi errou bastante, errou feio. A gente não pode riscar isso da vida de Davi, embora ele seja um homem de Deus e Jesus faça parte da descendência dele. Davi, ele tem esse caso, né, de um assassinato, dele ter levado outras pessoas também a pecar junto com ele, né, porque ele deu ordens e as pessoas executaram as suas ordens, colocando Urias na frente de batalha. Tomou a esposa de Urias, né, tanto que e ele mesmo decretou a sentença da sua casa, porque quando Natã veio entregar a profecia, Natã veio com uma parábola, veio com uma história. E aí Davi ficou indignado, quem é essa pessoa? E o profeta diz, é você, Davi. Então Davi decretou, né, o juízo de Deus sobre a sua própria casa. E dentro da casa de Davi, primeiro Aminon, seu filho, se deitou, estuprou a sua irmã Tamar, sua meia-irmã Tamar. E pelo que a gente lê em 2 Samuel, Davi não age, porque Absalão queria de Davi uma atitude. Absalão ficou revoltado,
Mas Absalão aplacou um pouco a sua ira, esperou o momento certo, e depois Absalão, a gente sabe o que Absalão fez, né, contra o seu irmão. Absalão matou Aminon. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 23, dos versículos 23 ao 26. Ele matou o seu irmão Aminon, porque Aminon estuprou a sua meia-irmã, e que era irmã de Absalão. Então, olha, Davi foi relapso em relação aos seus filhos. Foi relapso em relação aos seus filhos. Depois, Absalão toma o trono, expulsa Davi do trono, e no final da história, Joabe, que era o capitão de Davi, ele mata Absalão. E a palavra de Deus diz que Davi ficou triste com esse fato e Davi chorou amargamente. Tudo isso, gente, erro. Davi errou. Davi errou no cuidado com seus filhos. Bom, e aí, gente, o último grande erro de Davi foi ter recenseado. Porque é o seguinte, quando fosse feito o censo, deveria também ser oferecida uma oferta por conta do recenseamento. Tá? Deixa eu encontrar aqui onde está essa parte, gente. Bom, mas enfim, a ideia é o seguinte: para que o recenseamento fosse feito, deveria também ser oferecida uma oferta, que seria aí uma... deixa eu ver, cadê? Onde que está? A numeração do povo. Está lá no capítulo 24, olha. Davi não pecou em numerar o povo, ele pecou na forma como fez a numeração. A ordem divina era que a numeração fosse para glorificar a Deus e que essa numeração falasse do resgate de Israel da escravidão. Por isso, eles deveriam trazer uma oferta como símbolo de resgate, que era uma oferta de prata. Davi não fez isso. Davi não fez isso para a glória de Deus. Davi fez isso para a sua própria glória. E isso foi um erro. Tanto que Deus, ele exortou, ele chamou a atenção de Davi por conta desse pecado que ele cometeu. Então, gente, como a gente viu, os juízes erraram. Embora Davi tenha sido escolhido como rei por Deus, ele errava. Não era um reino que não errava, não era um reino santo, não era um reino que não tinha mácula como o reino de Deus. Era um reino humano. Agora, a gente sabe como que Deus ele foi misericordioso também. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um rei conforme a vontade de Deus, um rei escolhido por Deus. Mas nas cenas dos próximos capítulos, nós vamos ver que tem muitos reis que foram homens sanguinários, que perseguiram profetas, que levaram o povo a pecar. Acabe, Jezabel, esposa de Acabe, Manassés, reis que inclusive eram maus, mas que eram filhos de reis que outrora tinham sido justos. A decadência moral do povo só vai ser resolvida com cativeiro na Babilônia. Bom, a gente não vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Faça uns exercícios. Quem quiser assistir essa aula, vai lá no nosso canal do YouTube, Professor Valber Ricardo. Vou passar essa aula lá. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar lá pelo WhatsApp, pelo grupo lá do WhatsApp dos alunos do Senet. Fique com Deus, fiquem na paz do Senhor. Morrendo de saudade de vocês, um beijo no coração e fiquem com Deus. Deus abençoe.